Olá, graça e paz a todos. Sou o pastor Henrique Davanço, casado com Henriqueta, e temos uma filha chamada Emanuele, e somos os seus missionários da Junta de Missões Mundiais na Albânia. E agora nós vamos aproveitar a oportunidade e falar um pouco sobre chamado e vocação. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, vamos ler junto Isaías capítulo 6, do versos 1 ao 8, que diz o seguinte: No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva do altar, que havia tirado com a tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, quando Isaías teve essa visão, exatamente no ano em que o rei Uzias faleceu, e por que Isaías coloca isso no ano que o rei Uzias morreu? Porque Uzias foi um rei usado por Deus. Desde os seus 16 anos de idade, ele foi chamado por Deus, eleito pela população, para ser o rei de Israel. E ele reconstruiu muralhas, fortaleceu a agricultura, ele teve um chamado, uma visão de Deus para trabalhar, para caminhar sendo o rei de Israel. Rei Uzias foi um exemplo para aquela geração. E o profeta Isaías, ele escreve isso no livro de Isaías, no seu próprio livro, no livro de profecias, falando sobre a presença de Deus. Quando nós temos uma vocação, quando nós temos o desejo de fazer algo, Deus, ele nos capacita. Ele nos vocaciona, ele nos chama para fazer a sua obra. E Isaías, ele ficou na presença de Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus que era, o Deus que é e o Deus que haverá de ser. E é esse Deus que te chama, que conclama, que pede para você agora: vá. Isaías, ele sente a presença, ele vê a presença de Deus com a fumaça no altar, com a presença dos serafins, clamando santo, 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 vendo a presença de Deus, do único Deus vivo e verdadeiro, santo e justo, que ao qual chamou, vocacionou e chamou o rei Uzias, também nos chamou a você e está nos chamando a cada dia, porque os povos não alcançados ainda estão aí. Eles necessitam de ouvir a presença de Deus. E assim como Isaías, ele ouviu a voz do Senhor, como Isaías, ele sentiu a presença de Deus, e os serafins voavam de um lado para o outro, clamando e adorando a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua presença. Esse é o desejo do coração de Deus, que toda a terra venha se encher da presença dele, para que a glória dele seja manifesta. E Deus, ele faz um pedido no final: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E hoje, nesse momento, Deus, ele pergunta para você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir levar o evangelho até os rincões da terra, até os povos não alcançados, até as tribos isoladas, até os países onde ainda é proibido se pegar o evangelho? Quando nós temos uma vocação, alguém tem vocação para jogar futebol, para ensinar culinária, outro para ser médico, dentista, pedreiro, enfermeiro, doutor, locutor. Todos nós temos uma vocação. E quando nós colocamos essa vocação na presença de Deus, nós ouvimos o chamado de Deus e, consequentemente, obedecemos
ao chamado do Senhor, que está a clamar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você está disposto a se colocar na brecha para ir aos povos não alcançados, para completar a obra que Jesus começou, para completar a obra que o próprio Deus começou lá em Gênesis, de redimir a terra, de redimir todo o povo para a sua glória, para que todos o adorem em espírito e em verdade? Você está disposto a colocar aquilo que Deus, os talentos, a vocação que Deus te deu, que Deus colocou em sua mão para a obra missionária? Sabemos que muitos são chamados, mas poucos são os que vão. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma vocação. Agora depende de nós obedecer. Quando Deus nos prepara para a vida, Ele nos prepara para uma vida completa. Não apenas uma vida familiar, mas também uma vida vocacional, uma vida de entrega, uma vida de abnegação dessa própria vida, por amor a Ele, aos povos não alcançados. Hoje, existem ainda milhares de povos que não têm a Bíblia na sua própria língua. Existem milhares de povos que não têm um missionário sequer entre eles. E nós estamos aqui, falando sobre chamado e vocação. Quando Deus falou com Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não era diferente do mesmo Deus de hoje. Porque nosso Deus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E nesse momento, Ele está falando com você. Eu posso contar com você. Eu posso te enviar. Tenho te capacitado. Tenho colocado ferramentas nas suas mãos. Ou ainda vou te capacitar e colocar ferramentas nas suas mãos para que você possa ir até os povos não alcançados. Saiba que Ele é quem prepara, Ele quem sustenta, Ele quem envia e Ele quem dá o suporte. Certa vez, ainda em 2006, quando eu estava fazendo um treinamento missionário no CIEM, no Rio de Janeiro, me veio um medo muito grande, uma aflição muito grande. E na palavra de Deus, eu encontrei a voz de Jesus que dizia: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E até hoje, eu escuto essa voz ecoar em meus ouvidos, falando ao meu espírito: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A obra missionária, meus amados, ela começa difícil. Às vezes se torna quase impossível de se realizar. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, Ele vem, atua e faz a coisa acontecer. Quantas vezes entre os povos não alcançados, trabalhando com o povo muçulmano ou com o povo ainda não alcançado, nas altas montanhas lá do norte da Albânia, às vezes vinham situações impossíveis que a gente falava: meu Deus, será que é hoje? Será que é hoje que a gente vai se encontrar? E Deus envia seus anjos e apazigua o furor, traz a paz, cria a amizade. Deus abre as portas para que a obra dele seja concluída, para começo, meio e fim. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. E o nosso Deus, que é o Alfa e o Ômega, esse mesmo Deus que Isaías viu lá, com a representação da fumaça nos umbrais, a presença santa de Deus, os serafins lá adorando a Deus: santo, santo, santo é o seu nome. É esse mesmo Deus que estará contigo. Não temas, Ele está contigo. O próprio Mestre Jesus, o nosso Deus que é o nosso Senhor, Ele diz: eis que eu estou convosco. Não temas, eis que eu estou convosco. E obedecer é a parte fundamental. Quando nós temos uma vocação, Deus nos chama, como fez ali com Isaías, e Isaías prontamente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu creio que também você tem esse desejo de responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Vem a hora do preparo. Ore a Deus, para que Ele te encaminhe, para que Ele possa preparar a sua vida para a obra missionária. Grandes coisas tem o Senhor para fazer através da sua vida. Basta você crer. Basta você se colocar nas mãos do Senhor. Há 33 anos atrás, eu conheci Jesus. E eu tinha passado por 3 overdoses por causa das drogas. Mas quando eu ouvi a doce voz de Jesus, eu prontamente aceitei a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele dia, 24 de março de 1987, Deus transformou a minha vida radicalmente.
entreguei minha vida, entreguei tudo que eu não era para Deus. E Ele transformou em tudo que nós somos para a glória dEle. Nós não somos nada. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor e entregamos as nossas vidas completamente a Ele, de maneira com que Ele venha fazer das nossas vidas aquilo que é o melhor para a sua obra, tudo se transforma. Aonde existia o caos, vem a paz. Aonde não existia nada, Ele reconstrói do zero. E é isso que Ele quer fazer. Ele quer preparar. Então Ele está te chamando, Ele está capacitando você, Ele quer que você se prepare mais ainda para chegar ao campo missionário preparado para a sua boa obra. Ele vai te enviar, vai te sustentar e vai estar contigo todos os dias. É uma obra que humanamente é impossível. É uma obra que é quase impossível para nós. Mas quando Deus está à frente, a obra faz, a obra acontece. As pessoas vão conhecendo a Jesus. Você faz amizade com um, toma um cafezinho com o outro. Você fala do amor de Jesus. Eles perguntam por que você está aqui. E você começa a responder. E é isso que a obra de Deus começa a crescer. De repente começa ali um curso de futebol, um curso de culinária, de artesanatos. As pessoas começam a vir. E a igreja começa a crescer, tomar forma. Vem os primeiros batismos. Começa a se formar a primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta. E assim por diante. Porque aonde existe o amor, Deus faz grandes maravilhas. E eu tenho plena convicção que quando nós obedecemos o chamado do Senhor, colocamos a nossa vocação na sua presença e colocamos a nossa vida para Ele nos preparar, para Ele enviar, a obra de Deus, ela acontece. Queridos, obedecer é muito mais do que se colocar na vontade de Deus. Porque a obediência vai ser para o resto da vida. A palavra de Deus fala: aquele que tem colocado a mão no arado não pode olhar para trás. E a obra é assim mesmo. Quando nós pensamos em olhar para trás, o Espírito Santo de Deus, Ele vem, nos reveste, nos dá alegria, nos dá paz para continuar, nos direciona os passos que temos que direcionar, aquilo que temos que fazer, os detalhes. Imagine que na Albânia, teve dia que nós tomávamos 6 cafés com 6 pessoas diferentes. Chegava o fim da tarde, estava todo eletrizado, de tanta energia do café. Mas sabendo que Deus usa até o cafezinho para atrair as pessoas para Ele. Nós fomos atraídos pela cruz. E hoje, a cruz de Cristo, ela ainda continua a atrair as pessoas. Mas Deus precisa de vocacionados como você, que se digam obedientes, que obedeçam ao chamado de Deus, que se preparem para a obra dEle, para ir além mar, para ir aos povos não alcançados, para falar do seu amor àquele necessitado, carente da graça de Deus. Existem milhares de pessoas que são perseguidos, milhares de pessoas que passam por sofrimento, milhares de igrejas e de irmãos de igreja que passam por lutas, mas não estão desamparados. E Deus não há de desamparar qualquer um dos seus chamados, qualquer um dos seus vocacionados, qualquer um daqueles que obedeçam a Ele. Meu amado, obedeça ao chamado do Senhor. Que Deus possa estar te levando para a obra dEle. Que Deus possa estar encaminhando você para uma preparação teológica, uma preparação ministerial, uma vocação acima daquilo que nós já temos visto, para levar o Evangelho até um povo necessitado. E coloque-se nas mãos de Deus. Deus vai direcionar a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja te chamando a cada vez mais. Que você esteja colocando a sua vocação nas mãos do Senhor. Que você obedeça e faça aquilo que o Senhor quer. A vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, sigamos sempre para o alvo, que é Cristo. Um grande abraço, em nome de Jesus.